Vamos ao estudo semanal do índice Bovespa e também de alguns papéis. Pela ordem, nós vamos estudar primeiramente o índice, depois o gráfico de Petrobras, na sequência Vale, Randon, EGE, depois as siderúrgicas, Usiminas, CSN Gerdau e Metalúrgica Gerdau, e finalizamos com os bancos, Banco do Brasil, BBDC4, Itub4 e TSA4. Observem aqui comigo. Vejam que o índice não consegue romper para cima os 87 mil pontos e para baixo não consegue romper os 84 mil pontos. De modo que o índice está aqui, numa lateralização já faz algumas semanas. Bom, gente, então nós temos como resistência do índice Bovespa 87 mil pontos, 87.100 pontos, aquela região ali. Nós temos como suporte importante aqui 84 mil pontos, né? Depois, mais embaixo, um outro suporte bem relevante, aqui em 79.712 pontos. Qual é a nossa principal resistência? O topo histórico, lá em 88.300 pontos. O índice Bovespa, na minha opinião, só volta a ter uma tendência definida quando sair dessa região aqui que eu já falei, tá, pessoal? Vamos dar uma olhada agora no gráfico de Petrobras, Petri 4, as ações preferenciais de Petrobras. Aqui está o gráfico diário de Petrobras. Vejam, fez um recuo até a média móvel de 9 períodos, esse recuo veio até uma região então de suporte, o papel já voltou a subir, tem como resistência essa região aqui, 22,61, R$ 22,61. Será que agora rompe? Pois bem, vamos ficar de olho, né, pessoal? Esse rompimento aqui, se houver, tem que vir acompanhado de aumento de volume. Sempre olhem o volume, porque é o volume que justifica a tendência. Qual é o suporte importante imediato aqui de Petrobras? 21,34. Depois, mais embaixo, onde? Um suporte bem importante aqui em 20,68, né, gente? 20,60. Vejam, aqui foi fundo e aqui foi resistência. Resistência rompida vira suporte. Então, ali nós temos um suporte bem importante. Caso o Petrobras rompa aquela região lá de 22,60, qual é o próximo alvo? Bom, para isso vamos olhar o gráfico semanal. E vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos voltar lá para o ano de 2015. Em 2015, gente, nós tivemos esse topo aqui. Observem aqui, é 2014, né? Esses topos aqui, na verdade o papel já está rompendo esses topos, né? 22,49, né? E, se continuar subindo, busca aquela outra região de resistência lá em cima, aquele topo aqui, que foi deixado lá em setembro de 2014, a região de R$ 24. Na minha opinião, caso o papel continue subindo, é lá R$ 24 que nós podemos ter a próxima resistência relevante, é lá que o papel pode deixar um topo. Não estou dizendo que vai até lá, estou dizendo que existe uma probabilidade de ir até lá. Agora, por falar em gráfico semanal, vejam que aqui no gráfico semanal o papel está bem distante da média móvel, tanto de 9 períodos quanto da de 21 períodos. O que isso significa? Significa que quem entra agora assume um risco relativamente grande. Tá? O desvio da média é o risco, tá, pessoal? Isso no semanal. Ok? Vamos ver agora Vale 3. Aqui na tela o gráfico de Vale 3, as ações ordinárias de Vale. Primeiramente vamos olhar o gráfico diário, tá, pessoal? Aqui está o gráfico diário. Vejam que o papel não tomou conhecimento desse suporte, dessa região aqui, né? Onde nós tínhamos um suporte, 43,25. Por que suporte? Suporte desses topos. Lembrem, resistência rompida
vira suporte. Não tomou conhecimento, caiu forte, até vir parar numa região de suporte, novamente dado por esse fundo aqui. Ó. Tá? Está neste momento em uma região de suporte. Qual é o outro suporte mais para baixo que tem? 39,54. Cuidem esse suporte aqui, tá, gente? Dado por esse fundo. Ó. Se o papel cair abaixo disso, a próxima parada pode ser lá na região de 36,61, R$ 37, né? 36,71 aqui, ó. Por que 36,71? Porque é o próximo suporte relevante, esse topo aqui, tá? Então, fica perigosa, né, quando se e somente se perder essa região aqui, ó, 39,51, 39,50, tá? Muito bem, esse papel encontra resistência imediata, na minha opinião, nas médias móveis. 43,80, tá? As médias agora comportam-se como resistência. Depois, uma outra resistência de curto prazo, 44,45, depois 45,13 e depois o topo, lá em 47,13. Tá? Esse topo aqui agora exerce a função de resistência. O preço bate lá, tem uma probabilidade alta de voltar a cair. Observem que vale, neste momento, a média móvel de 9 períodos, a média mais rápida, já está apontando para baixo. Tá, pessoal? Cuidem se a média móvel de 21 períodos também vai ficar apontando para baixo. Tá? Aqui seria um momento do papel começar a reagir, vamos armar aqui um pivô de alta e, se isso ocorrer, encontra resistência já na região de 43,80, 43,90 nas médias, como eu acabei de falar. Ok, pessoal? Vamos dar uma olhada agora num gráfico que me chamou a atenção, RAPT 4 Randon. Por que o gráfico de Randon me chamou a atenção, né, gente? Observem aqui comigo, ó, fez um novo fundo, sobe, arma aqui uma congestão, uma lateralização, que nada mais é do que uma correção, só que uma correção no tempo. Tá? Vejam que tem que romper o que? Essa lateralização aqui. Isso aqui é muito parecido com aquele padrão mastro-flâmula, mastro-bandeira. Tá? Quando rompe a flâmula para cima, pode gerar uma entrada. Ok, pessoal? Então, na minha opinião, esse papel fica interessante se romper 9,60. Randon, se não me falha a memória, vamos olhar aqui no site Finance News, aqui na agenda da semana. Randon está aqui, ó, dia 14, na quarta-feira divulga o resultado após o pregão. Então vamos ficar atentos. Né? De repente, se o balanço vier bom, o papel pode romper para cima. Isso pode ajudar a dar um gás nesse papel e ele romper aqui para cima. Tá? Esse rompimento, obviamente, tem que vir com aumento de volume, tá, gente? Que nesse momento está um pouco baixinho. Tá? O papel tem um suporte bem importante aqui, ó, região de 8,95, por onde passa a média móvel 21 períodos, onde tem esse fundo aqui e onde teve esse topo aqui. Topo rompido agora vira suporte. Esse é um gráfico que eu destaco para vocês ficarem de olho, tá, pessoal? Outro papel que eu destaco é EGE3, é um papel do setor elétrico, tá, gente? Tem uma configuração gráfica parecida com a de RAPT 4. Fez um novo fundo, lança aqui o que pode ser uma onda 1, faz um teste do fundo, fica aqui praticamente lateralizada, né? E, na minha opinião, resistência imediata 40,18. Tem que romper essa região aqui, ó, 40,18, para voltar a ficar interessante. Podemos aqui ver também um padrão mastro-bandeira, né? Tá? Mastro, e aqui nós temos a flâmula. Quando rompe isso aqui, já gera uma entrada. Essa é uma forma de avaliar graficamente um papel. Eu gosto mais de olhar pelos topos
e pelas resistências, né, rompendo essa resistência para cima, 40,15, fica interessante de novo, tem um suporte bem importante, 38,56, depois aqui na região de 37,97, por onde passa a média móvel de 21 períodos e onde nós temos esses topos aqui. Esses topos agora são suportes. É um outro papel que eu deixo no radar para aqueles que quiserem, enfim, continuar acompanhando esse gráfico. Agora eu vou olhar o gráfico das siderúrgicas, começando por Usiminas. Ressalto que esse setor está fortemente condicionado no momento por notícias. No caso, o aumento, a elevação da tarifa de importação do aço e do alumínio pelo governo americano. Bom, com relação somente ao gráfico, Usiminas está numa região de suporte, 10,68. Aqui foi fundo, aqui foi topo e aqui foi topo. Então é um suporte bem importante. Perdendo esse suporte, esse papel, ele, na minha opinião, pode buscar o próximo suporte relevante, 9,64, tá, gente? Por quê? Nós temos esse topo aqui, esse topo aqui. Topos rompidos agora viram suporte. Se o papel voltar a subir, fazer um repique, nós temos o quê? Resistências, a resistência imediata dada pelas médias móveis, lá na região de 11,70, 11,80, já começa a enfrentar resistência, na minha opinião. Vamos ver agora CSN, A3, esse foi um dos papéis que mais sofreram, na verdade foi o que mais sofreu com essas medidas da Casa Branca. Vamos ver aqui, ó. Papel caiu forte, veio parar aqui pertinho, até poderia cair até os 8,23, tá? Que é onde tem um suporte dado por esse topo aqui, ó. Então ele chegou perto daquele suporte, né, 8,20, né? Digamos que está numa região de suporte. O papel até pode fazer aqui um repique. Se fizer repique, na minha opinião, 9,43, aqui é um primeiro alvo, né? Onde começa a enfrentar resistência, depois 9,97, R$10, outra resistência dada pela média móvel de 21 períodos. Tá? O que tem que cuidar? Tem que cuidar se esse papel não vai fazer esse movimento aqui. Ó. Cai forte, faz o teste de topo e volta a cair. Tá, gente? Numa forte onda 3 para baixo. É isso que tem que cuidar. Quando é que o papel fica bom de novo? Só se fizer isso aqui. Ó. Sobe, né, repica, faz o teste de fundo e arma o pivô. Tá? Se armar aqui o pivô de alta, aí sim, volta novamente a ficar interessante. Por enquanto não há sinal nenhum disso. GGBR4. Muitos analistas falando que esse é um papel que sofre menos, porque tem uma exposição mais alta no mercado americano, né? Tem usinas lá. Então, Gerdau não sofreu tanto. Até foi importante o papel cair aí nos últimos pregões, porque ele fez um recuo, depois dessa alta enorme, fez um recuo. Né? Esse aqui é um gráfico que pode ficar interessante caso arme aqui um pivô de alta e, com aumento de volume, rompa a região de 17,60, esse topo aqui. Porque aí estará o quê? Fazendo aqui uma possível onda 3 para cima. Tá? Nesse momento, ele não dá ainda sinais disso, embora tenha deixado no pregão da sexta, dia 9, um candle aqui de indecisão. Tá? Caiu, caiu, caiu. Quando chegou aqui, os compradores voltaram a ganhar um pouco de força em relação aos vendedores. Então, ele está numa região de suporte, média móvel 21 períodos. Cuidem se vai deixar aqui candles de máximas e mínimas maiores. Vamos olhar agora Goal 4, Metalúrgica Gerdau. Aqui na tela o gráfico de Metalúrgica Gerdau, esse é o gráfico diário. Mesma coisa, né, gente? Parou numa região de suporte, média móvel de 21 períodos. Tem que cuidar aqui se vai deixar candles de máximas e mínimas maiores. Tem uma primeira resistência nesse topo aqui, R$8, né, 8,10.
Depois, nesse topo bem importante aqui, 8,42 é a próxima resistência. Esse aqui é o topo a ser rompido. Tá? Veja, o papel precisava fazer uma correção. Depois dessa alta enorme, fez a correção, onda 2 para baixo. Será que vai fazer uma onda 3 para cima? Aguardemos os próximos passos aqui desse papel. Tem até uma resistência aqui de curtíssimo prazo, 7,80, dada pela média móvel de 9 períodos. Fiquem de olho nisso, tá, pessoal? Bom, para finalizarmos, vamos olhar agora os bancos. Começando por BBAS3, vamos começar por YouTube. É um gráfico, na minha opinião, que começa a ficar novamente interessante, tá? Vejam, por que é interessante YouTube 4? O papel teve uma alta gigantesca de dezembro até janeiro deste ano, fez aqui uma correção até a média móvel 21 períodos. Armou um pivôzinho para cima aqui, mas vejam que o volume está baixo, tá? O que esse papel tem que fazer para voltar a ficar interessante de novo, né, gente? Primeira coisa, romper 53,26, 53,30. Romper esse topo aqui com aumento de volume. O volume tem que aumentar. Tá? Se o volume estiver baixinho, se o volume estiver caindo e o papel estiver subindo, desconfiem. Pode ser um falso rompimento. Tá? Nesse momento, Itaú está em uma região de suporte nas médias móveis. Tem resistência imediata 52,90, tem que romper esse topinho aqui. Tá? E TSA4, a holding do Itaú, na minha opinião, é um papel ainda mais interessante sob o ponto de vista gráfico. Por quê? Porque custa menos, né, pessoal? Custa bem menos que o papel do Itaú, YouTube 4. Aqui está o gráfico de TSA4, esse é o gráfico diário. Vejam que é um gráfico parecido com o de YouTube, só que custa aí na faixa dos 13, 14 reais. Bom, YouTube 4 tem que romper 13,96, 14 reais. Esse topo aqui, ó. Tá? Se não me falha a memória, isso aqui é rompimento de topo histórico. Para romper esse topo aqui em cima, isso tem que ser feito com aumento de volume, tá, pessoal? Se o volume estiver baixinho, desconfiem. Nesse momento, o papel está numa região de suporte, 13,53. Depois tem outro suporte mais importante, que é em 13,9, 13 reais, dado aqui pela média móvel de 21 períodos e por esse fundo. Tá? Vamos ver agora o gráfico de Banco do Brasil, BBAS3. Aqui está o gráfico de Banco do Brasil. Vamos fazer limpar esse gráfico. Esse aqui já foi embora, né, pessoal? Observem aqui, ó, fez uma correção, chegou a uma região de suporte, média móvel 21 períodos e já voltou a subir. Tá? Rompeu esse topo anterior aqui, ó, 43,05. Rompeu, está indo embora, né? O volume aumenta de uma forma discreta, mas está aumentando. Tá? Suporte agora de Banco do Brasil, 42,70. Depois na média móvel 21 períodos, 41,31. São suportes. Tá? Tem uma resistência aqui de curto prazo, 44,25. Aquele topo ali. BBDC4. Dos bancos, esse papel aqui foi um dos que sofreram uma correção mais forte nas últimas semanas, né? Esse aqui está com dificuldade de voltar a subir, praticamente está enrolado aqui nessa região. Ó. O papel tem, na minha opinião, uma resistência imediata, 40,70, dado por esses topos, e depois resistência principal, 41,88. Esse topo aqui, ó. Tá? Ali é uma resistência bem importante. Rompida aquela resistência, na minha opinião, esse papel volta a ficar bem interessante de novo. Tá? Suportes, R$ 38,00, depois R$ 36,57. Pessoal, por hoje era isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Até quarta-feira, quando eu volto a fazer o estudo do índice Bovespa. Até lá!